Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Salmo 119, versos 93 e 94. Oremos. Grande Deus e Pai que estás nos céus, nossa gratidão pela vida, pelos cuidados, por mais um dia que nos concedes, por estarmos iniciando uma nova semana de estudo na Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando a entender e viver na prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Estejas com todos os que estudam conosco, cada um tem a sua necessidade, o seu problema, Tu conheces individualmente e sabes também o que necessitam e sabes o que é melhor. Faça, Senhor, a Tua vontade, que os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas não desanimem, não desistam da fé, que persistam, que prossigam nesta caminhada e que breve estejamos todos juntos contigo nos céus. Pedimos especialmente que abençoes Elaine, ela pede pelo esposo que está em tratamento de quimioterapia, queiras abençoá-lo. Abençoes Jardileide Silva, Antônio Albuquerque, também abençoes Ednair Braga, Nilza Cândido Peixoto, Antônio Sabino da Silva e todos os nomes que eles citam pedindo orações. Confiamos em Ti, Pai, e esperamos que as bênçãos sejam concedidas em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a todos vocês que participaram ontem conosco do Hora Tranquila Responde, todos os que comentaram, todos os que clicaram no joinha e também todos vocês que compartilharam. Nós agradecemos a Deus pela existência de vocês e por fazerem parte do nosso ministério. Esperamos que o Evangelho continue sendo pregado através das redes sociais e que em breve nós possamos estar juntos contigo na eternidade. Estivemos este final de semana, ontem, ali na Igreja Adventista em Hartford, Connecticut, e um abraço especial a todos os nossos irmãos ali da igreja que acompanham também o canal Hora Tranquila. Nós, essa semana, continuando a nossa série Crescendo em um Relacionamento com Deus, nós iremos falar a respeito de pecado, evangelho e lei. Vocês já perceberam que a maioria dos pregadores hoje em dia quase não usam este nome pecado? Falar que a pessoa está em pecado, está quebrando os mandamentos de Deus e que precisa se arrepender. Normalmente as pessoas, os pregadores falam, houve uma falha na vida espiritual, houve um deslize, mas evitam falar o nome pecado. Nós precisamos, irmãos, saber que o pecado é o maior obstáculo para nós termos um relacionamento próximo com Deus. Se nós quisermos ter este relacionamento acrescido cada dia, como nós estamos estudando, nós precisamos confessar o nosso pecado, que sabemos que estamos cometendo, nos arrepender e nos voltar para Deus. O próprio profeta Isaías, em Isaías capítulo 59, verso 2, ele diz que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. É por isso que às vezes Deus não nos ouve. Por quê? Porque estamos separados de Deus por causa do pecado. E aquele que vive em pecado é inimigo de Deus. Infelizmente, muitos cristãos, membros de igreja, vivem cometendo pecado, quebrando mandamentos aqui e ali, e pensam que indo à igreja, participando dos cultos, estão agradando a Deus, mas não. Se nós somos membros da igreja, mas estamos vivendo em pecado, nós somos inimigos de Deus. Então nós precisamos, irmãos, nos voltar para Deus, nos arrepender, pedir a Deus forças para abandonar pecados que nós cometemos e sabemos que estamos cometendo. E o pecado, ele não somente nos afasta de Deus, nos separa de Deus, como diz o profeta Isaías, mas o pecado, ele engana. Parece que está sendo mil maravilhas o que nós estamos fazendo, que ninguém está sabendo. O pecado, ele fere as pessoas, fere o cônjuge, fere, enfim, a família. O pecado, ele corrói e também destrói. O pecado, ele mata. Então, se nós estamos tendo uma vida de pecado, de separação de Deus, vamos nos arrepender. Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, que nos ajude e que nós busquemos estar neste relacionamento com Deus dia após dia para que possamos vencer o pecado. Sozinho nós não conseguimos. Não adianta
qualquer pessoa dizer assim, não, a partir de hoje eu não vou mais fazer isso que eu estou fazendo. Impossível, sozinho é impossível. Mas quando nós recorremos a Deus através de Jesus, Ele nos perdoa os pecados e Ele nos ajuda na caminhada rumo aos céus. E nós temos alguns exemplos na Bíblia de pessoas que brincaram com o pecado, foram se distraindo com o pecado e deixando-se levar pela tentação e acabaram longe de Deus. Nós temos exemplos e citaremos alguns aqui esta semana para vermos como que o pecado ele é maligno, como que o pecado ele é traiçoeiro e o pecado então ele engana, ele fere e ele corrói e destrói a pessoa. Nós temos aqui um exemplo de Sansão. Está relatado em Juízes, capítulo 14, nos versos de 1 a 20. Sansão, ele se apaixonou por uma filisteia, uma moça que era dos filisteus. E ele chegou para o seu pai e sua mãe e disse assim, olha, eu vi uma moça filisteia em Tímina e eu quero me casar com ela. Consigam aquela moça para mim. Vejam, ele foi seduzido pelo olhar. Ele viu, gostou e achou que deveria se casar com aquela moça. E qual era a orientação de Deus para Sansão antes mesmo dele ser gerado? Que ele havia sido separado para uma missão. Ele era um narizeu, melhor dizendo. E ele não deveria beber bebida forte, não deveria cortar o cabelo e ele deveria seguir a lei para poder então ser usado por Deus. E ele então viu essa moça lá em Tímina e ele gostou dela. Os pais foram contra, os pais não aprovaram esse desejo dele e ele insistiu, não, eu quero me casar com ela, consiga essa moça para mim. E aí eles desceram para Tímina, ali de onde eles moravam, e no caminho um leão saiu ao encontro deles. E Sansão, com as suas próprias mãos, ele agarrou nas mandíbulas do leão, assim na boca do leão, abriu e matou o leão com as suas mãos. E ele não falou nada para o seu pai nem para sua mãe. Passado alguns dias, Sansão, ele voltando lá para o casamento, ele passou ali onde ele havia matado o leão, estava ali o cadáver do leão e um enxame de abelha fez colmeia dentro da carcaça do leão. E ali ele tirou o mel e comeu daquele mel que estava dentro da carcaça do leão. E então, quando chegou lá em Tímina, para o casamento, ele chamou 30 rapazes para participar da festa e então ele lançou um enigma. Ele disse assim, olha, do que come veio algo para comer, do que é forte veio algo doce. E então era um enigma. Se aqueles 30 rapazes soubessem decifrar o enigma, ele daria uma camisa de linho para cada um dos rapazes e daria também roupas para esses rapazes. E eles não conseguiram. Sansão deu 7 dias para eles poderem decifrar esse enigma. E então, eles foram até essa moça, que Sansão havia se apaixonado por ela, e disse para ela assim, olha, se você não conseguir a resposta com Sansão, nós vamos matar você e toda a sua família. Ela foi ameaçada. E então essa moça, ela chegou para Sansão e disse assim, olha, você não me ama, você não quer me falar qual é a resposta do enigma, e ficou chorando, insistindo, até que por fim, já era o 7º dia que Sansão tinha dado de prazo para esses rapazes, e então ele disse, tá bem, do forte, diz ele aqui, eu tirei doçura, e do que come veio algo para comer. Então ele disse o seguinte, o que é mais doce do que o mel? O que é mais forte do que o leão?
Aí a moça correu e contou para os rapazes. E antes que o sol se colocasse, né, se pusesse naquela tarde do 7º dia que Sansão havia dado para eles de prazo, eles foram a Sansão e falaram assim: olha, a resposta é: o que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão, ele falou assim: olha, se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam resolvido o meu enigma. E aí o espírito se apossou de Sansão, ele desceu à cidade de Ascalon, matou 30 homens, tomou os pertences deles e deu os pertences àquele que ele tinha tirado desses 30 que ele havia matado para os homens que havia resolvido o enigma. Contudo, Sansão ficou furioso com o que tinha acontecido e voltou a morar na casa de seus pais. A noiva de Sansão foi dada como esposa ao rapaz que o havia acompanhado na cerimônia. Então aqui nós vemos que Sansão, ele não deveria ter se apaixonado por essa moça, e ele foi traído por ela. Veja, brincando com o pecado. Nós não podemos brincar, irmãos. Aqui no capítulo 16 de Juízes, capítulo 16, no verso 1, diz assim: certo dia Sansão foi à cidade filisteia de Gaza, conheceu uma prostituta com quem passou a noite. Verso 4, algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Agora, Sansão se apaixona por Dalila. E o que acontece? Todos nós sabemos. Ela também conseguiu que Sansão falasse para ela qual era o segredo da sua força, e ele foi traído também por Dalila. Irmãos, a Bíblia é clara em dizer que nós não podemos ser levados pela aparência, pelo que nós vemos, mas procurar seguir a orientação da palavra de Deus. A Bíblia diz que nós não deveremos nos juntar com julgos desiguais. Rapaz casar com moça que não é da mesma fé, a moça casar com algum rapaz também que não é da mesma fé, isso é julgo desigual. E existe outros também julgos desiguais sem ser o casamento, sem ser a fé. A questão de cultura, a questão de posição social. Às vezes um é bem rico, o outro é pobre. Às vezes um é doutor, o outro é um analfabeto. Então, nós temos que ter cuidado e seguir a orientação da palavra de Deus. Quantos casais hoje lutam, sofrem, porque não seguiram a orientação da palavra de Deus, casaram com pessoas que não eram da mesma fé. Casando com pessoas da mesma fé já temos problemas, imagina com pessoas que não compartilham a fé que nós temos. E isso aconteceu com Sansão. Ele viu aquela moça lá em Tímna e disse para os seus pais: eu quero aquela moça, eu quero casar com ela, consiga ela para mim. E aí vejam o que aconteceu, ela traiu Sansão e Sansão depois a deixou e ela se casou com um dos rapazes que havia decifrado o enigma. Mas, irmãos, o que a Bíblia quer nos dizer é que Satanás, ele sabe que nos tempos em que nós estamos vivendo, é o tempo próximo à volta de Jesus, nós sabemos que Satanás, ele vai usar de tudo para nos afastar de um relacionamento íntimo com Deus. E um dos meios que ele vai usar é a questão do casamento. A pessoa se juntar com pessoas de outro sexo, né? O homem com a mulher com o homem, e que não sejam da mesma fé, da mesma comunidade. E nós temos que ter muito cuidado. Satanás está trabalhando arduamente nisso para desviar da fé aqueles que ainda confiam no trabalho que o Senhor pode realizar por nós. Nós sabemos que Jesus, ele entende a nossa condição, mas também Jesus repreende a nossa indiferença, Jesus repreende a nossa mornidão, conforme nós fizemos o primeiro estudo dessa série falando da igreja de Laodiceia. Jesus nos entende, mas ele nos chama ao arrependimento. Ele quer que nós nos voltemos para ele, que nós possamos buscá-lo e que possamos analisar friamente, orar a Deus, pedir se nós estamos em pecado, nos afastando dele, se nós somos inimigos dele por estarmos em pecado, mas que Deus nos abençoe e nos ajude a confessarmos e abandonarmos e termos um relacionamento íntimo com ele. Que Deus nos abençoe. Nós retornaremos amanhã para dar sequência a este estudo desta semana e desejamos que o Espírito Santo esteja trabalhando na mente e no coração de cada um de nós, nos ajudando a ouvir a voz de Deus e fazer a vontade dele em nossa vida. Que Deus nos abençoe.